Passar para a Sandra Quintela. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. É uma alegria enorme ver esse auditório aqui cheíssimo, numa sexta-feira à noite. Todo mundo muito concentrado. Isso é uma alegria enorme para a gente. Bom, depois dessa fala de Mauro e Virgínia, é um desafio enorme, né? Falar essas provocações também, né, que Virgínia fala, tocando na ferida, assim, de muitos debates, eu acho que são fundamentais para o momento que a gente está vivendo. Bom, eu preparei aqui uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês, e eu acho que a Virgínia já toca em alguns elementos que, para nós, assim, são centrais. Como, por exemplo, a questão do feminismo e como também essas reformas, essas contra-reformas, elas impactam de maneira muito diferenciada, né? Na classe trabalhadora formada por as mulheres e na classe trabalhadora formada pelos homens. É de uma maneira muito diferenciada que se dá esses impactos. Mas, enfim, eu vou tratar também sobre isso. Bom, a gente, tanto na fala do Mauro como na fala da Virgínia, a gente vê claramente, assim, resumindo, né, o Estado cada vez mais aprofundando, né, o seu papel de responder aos interesses do mercado, né? Então, a gente vê um Estado que está abrindo mão de um setor, vamos dizer, de um campo, né, de conceder, que foi concessão a partir de muita luta da classe trabalhadora, de construção de direitos, para cada vez mais esses direitos serem reduzidos e cada vez mais os interesses do mercado definirem as políticas públicas, definirem o uso dos recursos públicos, definirem a orientação geral do que é o papel desse Estado. Nós estamos também vendo cada vez muito claramente o Estado na mão, e cada vez isso mais claro, na mão e no poder das elites. Então, a gente vê isso de uma maneira cada vez mais explícita. A eleição do Trump, por exemplo, dos Estados Unidos, é isso. Eles não terceirizam mais, né, eles não colocam mais um gerente para administrar os seus interesses, eles elegem o próprio burguês, como é o caso do Trump, né? Eles não elegem mais alguém que vai realizar por eles elegem um deles, né? E a gente vê também a tendência, também que você vê a eleição agora na França, o Morales pode dizer, mas no próprio Uruguai está se construindo também uma candidatura como a La Macri, Macri também a mesma coisa, o Dória aqui no Brasil, né? Ou seja, a própria elite com seus personagens assumindo esse lugar. Então, a gente vê claramente essa tendência, dizendo, negando a política. Não, nós não somos político, né? Eu acho que isso é um elemento que também coloca nesse cenário que a gente está vivendo. A gente vê também, cada vez mais, o nosso tempo, né? Nosso tempo aos interesses do capital, né? O tempo do trabalho já há alguns séculos, mas, inclusive, o tempo livre, né? O tempo que a gente tinha livre também, hoje, vinculado aos interesses do capital. No nosso tempo livre, você não vai mais passear numa praça, você vai num shopping center, fazer o quê? Consumir. Então, também essas relações, inclusive no tempo livre, permeadas aí pelo capital. A agricultura, também cada vez mais vinculada à indústria, né, numa escala brutal de monopolização das indústrias de semente, de agrotóxicos, cada vez mais no processo de fusão, vinculando a produção da agricultura à indústria. E isso são tendências gerais do que a gente está acompanhando, assim, da economia mundial e da política também, né, claro, economia política mundial. E a gente vê isso aqui no Brasil refletido, como já falaram antes, né, nessa agenda, que é uma agenda extremamente brutal sobre a classe trabalhadora, seja na reforma trabalhista, que a gente vai estudar mais profundamente amanhã, seja na reforma trabalhista, idem, e também na PEC dos gastos públicos, né, que virou a PEC 95, era a PEC 241, depois passou a ser a PEC 55 e vira a emenda constitucional 95, que coloca realmente um quadro assim, de terror, vamos dizer assim, para a classe trabalhadora. Além disso, foi aprovado ontem também essa PEC 759, que, né, Lurdinha e Marcelo, que chamada regularização fundiária, que, na realidade, flexibiliza ao máximo a legislação urbana, flexibilizando para condomínios e etc., e também facilitando o processo de privatização da terra,
tanto no campo quanto na cidade. Isso vai inviabilizar a nossa sonhada reforma urbana, a nossa sonhada reforma agrária, com essa PEC que pouco se discutiu, né? O Movimento Nacional de Luta por Moradia, a CMP, fizeram esforços de fazer debates, mas isso não chegou ao grande público da gravidade, da seriedade dessa PEC 759, aí, que é realmente um terror para a questão da terra no Brasil. Gravíssimo. De repente, Marcelo Durão, que está ali, ou Lourdinha, ou Marcelo Edmundo, podem falar um pouco mais sobre isso no debate. E eu queria destacar o seguinte, que todas essas contrarreformas, elas atingem, como eu falei antes, a classe trabalhadora, mas atingem muito mais diretamente as mulheres. E elas atingem de que forma? Eu traria 3 elementos aqui. Um primeiro elemento é exatamente aquela esfera da divisão sexual do trabalho, daquela esfera do cuidado, né? O cuidado pela vida humana, né? O cuidado de uma criança crescer, ou do idoso que está doente, ou do cuidado da casa, ou do cuidado dos animais domésticos, na agricultura familiar, do cuidado da roça, etc., etc., estão nas mãos das mulheres, infelizmente, hoje. Você vê que os dados do IBGE que tratam o tempo, as horas de trabalho doméstico dos homens é infinitamente inferior ao das mulheres, e quando você vai ver que trabalho doméstico os homens, em geral, realizam, tenho certeza que os companheiros da mesa aqui, e muitos aqui não se enquadram, que é levar o lixo para a calçada, passear com os animais domésticos e pronto. Então, aguar e molhar, isso. Então, é o máximo de trabalho doméstico que se consegue colocar ali no IBGE. Então, o cuidado das crianças, quando você desmonta por uma PEC que congela os gastos, por exemplo, que vai só esse ano, gente, que a PEC ainda começou a entrar em vigor, que vai ser uma escala até em 20 anos. Os gastos em educação esse ano, no governo federal, com a PEC e com a superávit primário, porque a gente já tinha o superávit primário, que congelava uma parte dos recursos, tirava recursos dos gastos primários, que chamam assim, os gastos para educação, saúde, saneamento, educação, ou reforma agrária, saneamento, tira, além do superávit primário, agora a gente tem a PEC 95, a emenda constitucional 95, que vai tirar ainda mais. Só esse ano a educação são 19%, gente, do orçamento que já é minguado. Então, isso, quem vai pagar essa conta? Quem é que vai estar, as creches fechando, o sistema de seguridade social diminuindo, etc., são as mulheres. Então, esse lado obscuro, invisível desse trabalho de reprodução da vida, com essas reformas, vai se ampliar ainda mais. Vai se ampliar ainda mais. Além disso, quando se iguala a idade de aposentadoria, tudo bem que diminuiu um pouco, a Sara amanhã vai tratar sobre isso, mas, mesmo assim, é muito desigual no Brasil tratar homens e mulheres igualmente para a aposentadoria, dizendo que isso é feminismo, como tiveram o cinismo de falar, esconde um acúmulo de tarefa, de sobretarefa, de tripla jornada que as mulheres realizam para manter a sustentação da vida, manter essa produção do viver. Então, isso é um elemento muito importante, como essa sobrecarga afeta muito as mulheres. Segundo elemento, a questão do desemprego crescente, e aqui no Rio de Janeiro em particular, né, de cada 100, 81 é aqui no Rio de Janeiro, cada 100 desempregados no Brasil, 81, são 14 milhões de desempregados. Essas pessoas em casa, obviamente, são homens e mulheres. Uma parte já está no setor informal e aprofunda o setor informal. E as mulheres desempregadas se viram, vão fazer limpeza, vão fazer faxina, vão fazer artesanato, vão fazer uma série de coisas para manter. Com o companheiro também desempregado, o nível de tensionamento e o nível de tarefas dentro de casa aumenta terrivelmente. A sobrecarga das mulheres de trabalho com mais gente em casa desempregada. Então, é um segundo elemento como o desemprego impacta nesse sobretrabalho dentro de casa. E o terceiro elemento produzido por esse quadro de tensionamento social é a questão da violência doméstica. A violência doméstica, num quadro de muita fragmentação social e empobrecimento da população, aumenta ainda mais na sociedade patriarcal,
que o patriarcado é anterior ao capitalismo, mas sem o patriarcado não existiria capitalismo, e sem a exploração máxima do trabalho não pago, invisível das mulheres, e sem o racismo também não existiria o capitalismo, né, porque são as bases estruturantes de uma sociedade patriarcal, né, o machismo e o racismo. Então, a gente vê o seguinte, os dados, o incremento da violência contra as mulheres é de uma maneira brutal. Esse cenário de falta de dinheiro, quando há desemprego, tende a aumentar, principalmente aqueles setores mais frágeis, que são as mulheres e as crianças. E a gente está vendo isso, claramente, né? Então, quando a gente pega dados, por exemplo, de 1 a cada 3 mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência, que só de agressão física, são 503 mulheres por hora no Brasil sofrem agressão física, gente, hoje, 2017. Você imagine num quadro de aprofundamento da crise social e econômica. Onde vamos chegar? Se a gente pega que 61% dessas agressões sofridas pelas mulheres, a vítima conhecia o agressor. Quando você pega que 43% dessas agressões foram realizadas dentro de casa, e 39% nas ruas, a gente chega à conclusão que nem a rua, nem a casa é segura para nós, mulheres. E, num quadro de endurecimento, isso pode e deve se ampliar, que é o que a gente está vivenciando no Brasil. Então, esse elemento invisível desse impacto diferenciado sobre as mulheres, num mundo que é o invisível, muitas vezes, que é o mundo doméstico, é importantíssimo que se fale sobre isso, que a gente visibilize isso, que a gente discuta isso e que a gente transforme isso, lutando por uma igualdade substantiva. Então, quando a gente pega também os dados, eu já falei aqui alguns dados sobre, por exemplo, aí o professor Ricardo vai falar um pouco mais. A gente pega os dados, por exemplo, aí eu queria colocar o elemento também da raça, né? Porque você pega a renda média no Brasil, segundo o dado do IPEA, retratos das desigualdades de gênero e raça no Brasil, que foi lançado esse ano. Então, você pega a população branca, no Brasil, em média, é uma renda média mensal de R$ 1.572, uma população branca. Se você pega a população negra, de R$ 831 por mês, gente. Não, só peguei... E os indígenas, 750. Então, esses dados, eles esclarecem muita coisa do que nós estamos falando, dessa invisibilidade do que é a mulher. E a gente, no Brasil, tem uma escala assim, ó, de renda: homem branco, mulher branca; homem negro, mulher negra. Então, as mulheres negras estão na base da sociedade, da pirâmide social no Brasil, de uma maneira muito brutal. Se a gente pega os dados também do mesmo mapa, que é sobre a questão das famílias chefiadas por mulheres, e a gente pega as famílias chefiadas por mulheres negras, que ganham até um salário mínimo, a gente vai pegar que 67,7% das famílias chefiadas por mulheres são mulheres negras, que ganham até um salário mínimo. Se a gente junta 1 a 3 salários mínimos, que dá 27%, 28%, é praticamente 93%, mais ou menos, de mulheres que chefiam as famílias no Brasil. 93% ganham até 3 salários mínimos e são negras. São negras. Então, você imagina o impacto dessas contrarreformas e da PEC, da Emenda Constitucional 95, que é o congelamento dos gastos, sobre essas famílias, sobre essa população que já está em uma situação de muita fragilidade social, econômica, etc., etc. Eu acho que se a gente pega, aí ao mesmo tempo a gente vê essa PEC do congelamento dos dados, a gente vê o seguinte, ó, em 2017, as despesas financeiras, elas pulam de 45% do orçamento para 53% do orçamento. Isso totaliza um valor, um total de 1,850 trilhão em 2007. É quase 2 trilhões, gente, de despesa financeira para esse ano de 2017. Enquanto a gente pega que isso equivale a essa mudançazinha de 45% para 53%, esses 8% aí de aumento dos gastos financeiros, eles só é uma bagatelazinha de 645 bilhões de reais a mais só. Besteira, né? Besteirinha, que vai remunerar o capital financeiro através de mecanismos como a dívida interna, principalmente hoje,
e a dívida externa, mas principalmente a dívida externa. As despesas primárias, que são todas essas que eu falei, saúde, educação, reforma agrária, etc., elas, apesar de terem um pequeno aumento, em torno de 77 milhões, a gente falou na ordem de bilhões, né, de despesas financeiras. A gente está falando agora na ordem de milhões, 77, aumentou muito, né? Para o capital financeiro, aumentou 645 bilhões. Para as despesas primárias, aumentou 77 milhões. Mas isso, mesmo assim, elas encolheram frente ao orçamento de 55 para 47. Então, vocês veem que há uma inversão total. Hoje 53% vai para o pagamento dessas dívidas financeiras, né? Então, você pegando o que vai só para os serviços, ou seja, juros e taxas, e etc., hoje, para esse ano, são quase 600 bilhões de reais, só para juros. Juros. 557 bilhões, para ser mais exata. 557 bilhões da União para juros. E se você pegar a parte da amortização, o pagamento mesmo dessa dívida, é 1,8 bilhão para 2017. Gente, são dados gravíssimos. Bilhão. Não, porque junta o bilhão com os juros, aí vai dar trilhão. Mas eu estou desmembrando em juros e amortização. Então, se você pegar esses dados, e quando você vai ver os gastos primários, gente, é muito interessante, porque eles aumentam exatamente nas despesas discricionárias, que são aquelas que dependem da decisão política para elas acontecerem. Ou seja, o jogo, o balcão. O balcão aumenta. O balcão aumenta de 5 para 15,2. A possibilidade de negociar aí o balcão de emendas e propostas de políticas a interesse deles, né, obviamente. E se você pega também as emendas parlamentares, também aumenta bastante também nesse ano que... não, desculpa, são as emendas parlamentares que crescem de 5 para 15, mais ou menos, e as despesas discricionárias saem de 75 para 145 bilhões. Então, é muito dinheiro aí para ser negociado, enquanto as despesas primárias, essas que mantêm as universidades, os hospitais públicos, federais, olha aí como está a nossa saúde pública federal aqui no Rio de Janeiro, olha as universidades como estão, não é, Marco Aurélio? É porque não tem dinheiro, tá? Não tem dinheiro. Então, a gente olhando esse quadro... E a gente olhando, que eu já falei anteriormente, mas para a saúde, do bolo da União, foi 17% cortado já. E para a educação, 19% cortado já. Este ano, onde a PEC está apenas começando em função do superávit primário. Então, diante de tudo isso, gente, eu acho que, e diante de ameaças tão graves que estão colocadas para o conjunto da classe trabalhadora, eu acho que tanto o Mauro como Virginia apontam desafios que são elementos fundamentais e que são... ou a gente se recria, de fato, nessa conjuntura e avança em pensar, de fato, desde outro lugar, desde uma outra perspectiva, e onde a gente possa, por exemplo, fazer uma análise muito crítica das soluções mágicas, por exemplo, de apostar no desenvolvimento industrial brasileiro a qualquer custo. Gente, quando essa política das campeões brasileiras, por exemplo, hoje, quando tem a JBS escancarando o que foi a política de campeões brasileiros, eu quero ver qual foi o setor, mesmo o setor mais progressista da esquerda, ou mesmo os economistas, que criticou essa política. Quando nós criticávamos essa política, mais de 10 anos atrás, nós éramos consideradas as loucas, né? Como vocês, olha aí, círculos virtuosos, o Brasil se colocando no mundo, é isso mesmo, temos que apoiar o BNDES, apoiando o Odebrecht, Equador, em outros lugares. E éramos, assim, simplesmente as loucas, porque criticávamos essa política industrial totalmente desvinculada dos territórios, totalmente desvinculado dos interesses das populações que vivem nesses territórios. Um Belo Monte, por exemplo, gente... Um Belo Monte, como é que a Dilma, sofrendo impeachment, ainda vai lá inaugurar Belo Monte? E ninguém quer fazer uma crítica a isso, ninguém quer pensar o que é isso. Quando a gente vê um debate, um discurso ou uma construção, que eu acho importantíssimo, como um plano popular de emergência,
lançado pela Frente Brasil Popular, que é um esforço enorme de construção desse plano, é fundamental. Mas veja bem, gente, como é que a gente pode pensar uma palavra como essa, assim, adoção da nova política econômica, tem como vetor o desenvolvimento para obras de infraestrutura, renovação energética, mobilidade urbana, por exemplo. Lógico que são importantes, mas sobre que escopo nós vamos fazer isso? Infraestrutura para quê? Né, Diana? Para criar os canais de exportação lá do Tapajós, na Amazônia, etc. Exportação para quê? Para implementar uma TKCSA 100% para fora do país e sem deixar nenhum recurso, nenhum imposto aqui, destruindo a Baía de Sepetiba? Ou os portos todos que foram construídos aqui para substituir os navios que eram construídos na China, que voltaram a construir na China para a Petrobras, sem pensar para que isso, para quem isso? Então, a gente tem que discutir temas centrais, como o tema desenvolvimento. Isso é um estigma, isso é um paradoxo que ninguém mete. Isso a gente tem que questionar que desenvolvimento. Será que desenvolvimento dá conta de ser o conceito que a gente espera que traduza o combate às desigualdades? Porque desenvolvimento era muito usado. Não, a gente tem que desenvolver para combater a desigualdade. Ela antigamente era crescimento, aí mudaram para desenvolvimento. Será? Então a gente tem que ter coragem de enfrentar esses debates. Ou tem muitos conceitos que são trabalhados hoje na América Latina ou na Europa, o bem viver, o pós-desenvolvimento, o crescimentismo, né? Ou outros bem comuns, enfim, tem uma série de conceitos que estão sendo discutidos hoje, e nós estamos muito aquém desse debate de reatualizar um conceito, gente, que começou a ser usado pós-Segunda Guerra Mundial, por um discurso do Truman, presidente, então, dos Estados Unidos, em 49, que usou esse discurso e chamou a gente, de uma hora para outra, os países do Sul, todos os países do Sul, passamos a ser subdesenvolvidos. Subdesenvolvidos. E que nós tínhamos que seguir, então, a trilha do desenvolvimento para chegarmos lá no clube, e quase chegamos, né? Com essa política aí que foi implementada nos últimos 12 anos. Então, quando eu vejo uma aposta muito profunda, inclusive de colegas economistas, que desenvolvimento industrial, que articule desenvolvimento industrial, beleza. Mas e a economia solidária? E as tecnologias sociais? E a agroecologia? E todo um campo no Brasil que tem milhões de pessoas envolvidas, desde baixo, que tiveram apoio migalhinha do último governo, e com essa migalhinha cresceu e se desenvolveu de uma maneira brutal. A gente brinca com o João Roberto, companheiro nosso, também professor lá na Unirio, dizendo, pô, se o Banco BNDES tivesse pego 1 bilhão, se dos 30 bilhões que ele deu para Belo Monte, pegasse 1 bilhãozinho e colocasse nas redes, por exemplo, de economia solidária, que fator de distribuição, de fortalecimento, de envolver tecnologias sociais que pudessem pensar outra forma de pensar o desenvolvimento. E, nesse sentido, eu acho que a gente também tem que partir da discussão da própria entendimento e a desconstrução, e eu fiquei muito feliz de ver agora uma galera aí da economia, os estudantes questionando o currículo da economia, que é nas universidades, porque nas universidades você só estuda a economia neoclássica, praticamente, né, em todas as disciplinas. Você estuda a economia política, você lê um pouco do Marx, mas o núcleo duro da economia é neoclássica. E o conceito da economia neoclássica, básico, é necessidades infinitas para recursos escassos. Nós somos seres de necessidades infinitas e recursos escassos. Nós somos seres de necessidades. Então, quando a gente trabalha outros paradigmas, por exemplo, como o paradigma da economia feminista, nós estamos trabalhando a partir de outro lugar. Nós estamos trabalhando a partir da ideia de que o mercado não é sinônimo de economia. Não é. Né? A economia ela foi transformada como sinônimo de mercado, mas a economia não é mercado. E a gente tem que tirar, para pensar sair dessa armadilha, pensar a partir de outro lugar. E, por exemplo, pensar todo o trabalho invisível realizado dentro de casa, por exemplo, para que a gente possa estar aqui, para que os laços de vida sejam construídos, para que os laços, que a gente possa crescer, para que a gente possa, inclusive, exercer uma profissão, começa em algum lugar, começa na casa. E essa é economia, sim. É um trabalho, sim. Tem valor, sim. E precisa ser visibilizado, discutido, falado e teorizado também, como está sendo feito, por exemplo, no campo da economia feminista, que parte de outro lugar,
para a gente pensar as saídas e para a gente pensar também um programa ou programas para que a classe trabalhadora possa sair do lugar que nós estamos hoje, acuados, acuadas, sofrendo todo tipo de violência, principalmente as populações mais pobres e negras desse país e do mundo, né? Então, a gente tem que ter realmente um esforço no campo também da epistemologia, no campo de construção de outros conhecimentos, de construção de partir de outros paradigmas, para que a gente possa sair dessa encruzilhada que a gente está. E, nesse sentido, o esforço da formação política, da formação de base, do trabalho de base, é fundamental também. A Virgínia chama atenção para isso, e isso é muito importante. Está aí o esforço desse curso aqui, amanhã nós vamos continuar fazendo esse curso, e a ideia é que a gente, a partir de amanhã, a gente possa sair com a proposta de fazer um curso massivo aí para 700, 800, 1.000 pessoas, juntas e juntos, durante um período, para estudarmos juntos e juntas, assim como nós fizemos na época da campanha contra a ALCA, que foi assim uma mobilização total. Eu acho que o momento que nós estamos exige de nós estarmos nas ruas, nas passeatas, nas manifestações, mas também no diálogo constante com a população, que está absolutamente metralhada por essa ideia de sociedade, que é uma sociedade onde não cabe ela, né? Onde não cabe ela, não cabe a classe trabalhadora. Então, é isso, gente. Eu acho que, para a gente provocar aqui um pouco esse debate, trazendo esses elementos, e dizer que é isso, a gente constrói a luta no cotidiano, no dia a dia, e na formação política, no trabalho de base, eles são ferramentas essenciais para esse momento aí de transição que a gente vive, né, Mauro? Que a gente talvez ainda não tenha o horizonte para onde nós estamos caminhando, mas a gente vai construir isso no dia a dia. No dia a dia, olhando para o passado, olhando para nossas experiências que nós tivemos, olhando para os nossos e nossas antepassados e antepassados que nos trouxeram e fizeram que nós estejamos aqui hoje, trazendo ainda essa luta, que é a luta da classe trabalhadora, que é a luta das mulheres, que tem uma história aí, que sem elas a gente não estaria aqui. Eu não estaria aqui, Virgínia não estaria aqui, se não fossem as mulheres que antecederam a gente e que lutaram para que a gente estivesse aqui. E essas mulheres também estão trabalhando em outros campos epistemológicos, de construção de outros conhecimentos, para que a gente saia dessa armadilha onde nós nos encontramos. Então, vida longa aí a luta, porque só a luta e a organização, né, podem transformar o nosso dia a dia. Obrigado, Sandra.